Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. E vamos estar expondo nesta noite os versos de números 1 a 10 da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versos de números 1 a 10 da palavra do Senhor. Amém? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, das quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo. Para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar, pedir graça ao Senhor neste momento. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos de Ti, ó Deus, e da Tua palavra neste momento, de forma humilde. Nos aproximamos, Senhor, dela, clamando ao Senhor, a Trindade Santa, que nos mostre, que desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra, Senhor, esta noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, opere em nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim nós Te oramos, Senhor, pedindo Tua graça para este momento. Em nome de Jesus. Amém. Durante a vida cristã, nós passamos por diversas situações e diversos momentos em nossa vida. E a ideia é que, durante a nossa vida cristã, nós possamos crescer espiritualmente. Nós nascemos espiritualmente a partir do momento em que Cristo nos alcança com sua graça. Quando o Evangelho de Deus é ministrado aos nossos corações e nós reconhecemos o quão pecadores nós somos, e o quanto nós precisamos de Cristo, nós clamamos ao Senhor por arrependimento. E o Senhor, então, nos alcança com graça e misericórdia. E então nós nascemos espiritualmente. Nós somos feitos nova criatura. Mas, no decorrer dos anos, é importante lembrar que nós buscamos, então, uma maturidade. Aliás, nenhum pai quer, apesar de gostar muito de seus filhos pequenininhos, né? Mas nenhum pai quer que seu filho continue ainda criança durante toda uma vida. Todo pai quer que o seu filho cresça e que se torne uma pessoa mais madura.
Pensando nisso, então, 2 Coríntios, do capítulo de número 10 até o capítulo número 13. O apóstolo Paulo, lidando com uma situação bem específica da sua época, nos apresenta lições de como um crente maduro lida com situações da vida cristã. E, em particular, nesse capítulo número 12, que nós estamos aqui vendo, ele vai tratar como o cristão maduro, como o crente maduro, lida com as experiências da vida cristã. Como eu posso lidar com as experiências da vida cristã? As experiências que nos acontecem ou que pode vir a acontecer com cada um de nós. Então ele vai tratar exatamente sobre este assunto aqui. Dos versos de número 1 a 6 da palavra do Senhor aí, do capítulo número 12, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando de uma experiência que, digamos, foi sobrenatural para ele. Foi um tipo de experiência que não era normal, não era natural, um tipo de experiência sobrenatural. E dos versos de números 7 a 10, ele vai falar então sobre um tipo de experiência que é mais comum nos cristãos, que é exatamente a experiência do sofrimento. Como lidar com essas duas experiências de forma madura? É exatamente isso que eu queria pensar com os irmãos. Então o título de nossa mensagem esta noite é O Crente Maduro e a Experiência. Como nós podemos lidar com isso? E quando nós falamos de uma experiência sobrenatural, que é o nosso primeiro momento aqui de 1 ao 4, é importante lembrar que o apóstolo Paulo, ele é um pouco diferente de nós, num quesito experiência sobrenatural. Primeiro, porque o apóstolo Paulo ele era alguém inspirado por Deus, ele era um apóstolo do Senhor. Então ele tinha as credenciais apostólicas. Por isso que ele começa então o verso 1, dizendo que vai passar agora as visões e revelações do Senhor. Porque o apóstolo Paulo tinha revelações do Senhor. Mas é muito claro para nós, irmãos, que essas revelações hoje estão contidas na Escritura Sagrada. E ela é suficiente para nós. Porém, é notório entendermos que os cristãos em geral passam por espécies de experiências. Experiências que podemos dizer que é algo sobrenatural, ou algo que não é natural. E a gente escuta muito, mas eu gostaria de citar aqui um dos exemplos que eu acho interessante, que é um dos puritanos. Um dos puritanos, chamado John Flavel, ele passou por uma certa experiência. E, por exemplo, Isaac Watts, falando sobre a experiência do John Flavel, ele diz: os pensamentos de Flavel começaram a elevar-se cada vez mais alto, como as águas na visão de Ezequiel, até se tornarem como uma inundação. Tal era a disposição de sua mente, tal o gosto das alegrias celestiais e tal a beleza plena de sua participação no céu, que ele perdeu totalmente a sensação de que estava neste mundo, bem como ficou sem qualquer outra preocupação durante horas, a fio, ficou sem saber onde estava, como alguém que acorda de um sono profundo. A alegria do Senhor inundou seu coração de tal forma que durante muitos anos ele chamou aquele dia de um dia do céu sobre a terra. Falando também sobre essa experiência do John Flavel, o Dr. Joel Beeke e Randall Peterson, num dos seus livros chamado O Encontro dos Puritanos, ele diz: enquanto meditava no céu em uma ocasião, Flavel estava tão dominado pela alegria celestial que perdeu de vista este mundo. Continua ainda Joel Beeke dizendo que quando ele chega até uma pousada, o recepcionista pergunta: Senhor, qual o problema com você? Você parece como um homem morto. E John Flavel diz: amigo, nunca fui melhor na minha vida. Anos depois, Flavel disse que ele entendeu mais do céu dessa experiência do que com todos os livros que ele já havia lido. O John Flavel estava meditando acerca de verdades da Escritura, verdades celestes acerca do céu. E em seu momento de meditação, como os momentos que nós temos diariamente, quando meditamos na Escritura, ele se debruçou tão profundamente na Escritura, que ele passou um momento fora de si. E conseguiu visualizar verdades celestes tão belas, que passou por essa experiência, uma experiência sobrenatural. Então, irmãos, é possível que um crente genuíno e que se debruça na Escritura, que tem sua suficiência na Escritura, ele possa, em momentos de meditação da verdade de Deus, em momentos de oração,
ele passar por alguma espécie de experiência. Por alguma espécie de experiência. Mas como, então, lidar com estas experiências que podem acontecer ou não? O apóstolo Paulo, então, vai nos dar algumas dicas aqui e algumas instruções de como eu, um crente genuíno, ou um crente maduro, posso lidar com experiências. E é exatamente sobre esses princípios que nós queremos fazer na primeira parte dessa mensagem. E, em segundo lugar, nós vamos falar de como lidar com a experiência do sofrimento, então. Então, veja aí. Dos versos de número 1 a 6 da palavra do Senhor, nós vamos ter o apóstolo Paulo falando sobre essa experiência sobrenatural que ele teve. E eu queria elencar aqui pelo menos quatro instruções que o apóstolo Paulo expressa aqui para lidarmos com esse tipo de experiência. A primeira instrução, que está muito clara aqui para nós, para lidar com esse tipo de experiência, é que nós não devemos se gloriar por essa experiência. Veja você que ele começa o texto no verso 1 dizendo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações. Observe que ele diz que não convém se gloriar. Mas por que ele se gloria então, irmão Cleito? E eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto da passagem. Do capítulo número 10 até o capítulo número 13 de Coríntios, o apóstolo Paulo está lidando com alguns intrusos que adentraram a igreja de Corinto. Esses intrusos, eles se auto-intitulam superapóstolos. E eles, na verdade, têm uma característica bem diferente de Paulo. Eles, na verdade, pedem muito dinheiro para si, extorquem. Eles têm cartas de recomendações para eles mesmos se auto-recomendam um ao outro. E outra, eles se gabam de ter espécies de experiências místicas, experiências sobrenaturais. Eles se gabam desse tipo de experiência. E o apóstolo Paulo, então, tem que confrontar estes homens, dos capítulos de número 10 até o 13. E como é que ele confronta, então, esses homens? É todo um processo. Mas quando chega aqui, no capítulo número 12, ele já vem do capítulo número 11, falando que ele vai agir como um nécio, como um insensato, alguém que vai fazer uma coisa que não convém. Ele vai ter que apresentar diante dos coríntios suas credenciais. Ele vai ter que mostrar para os coríntios que esses apóstolos em nada subestimam o apóstolo Paulo. Ele vai ter que mostrar que ele também passou por situações em que ele pode listar. Então, no capítulo 10, por exemplo, ele vai falar que ele não precisa de carta de recomendação. Logo no começo da carta aos Coríntios, ele vai dizer: olha, vocês são a minha carta, uma carta escrita, uma carta viva. No capítulo anterior, no capítulo 11, ele vai dizer: olha, eu passei por muito mais sofrimento do que vocês. Eu enfrentei naufrágios, pulei de um cesto, de uma muralha, para poder me salvar. Tudo isso ele vai dizer no capítulo número 11. E aqui no capítulo 12, então, ele passa a uma etapa desse que ele vai chamar se gloriar, mas como um louco, porque ele não convém fazer isso. E ele vai passar, então, ao que ele chama de visões e revelações. Mas a todo momento o apóstolo Paulo está dizendo: não convém fazer isso. Eu estou fazendo porque é necessário que eu faça para que eu possa vencer esses intrusos, ou para que eu possa, então, disciplinar esses intrusos que estão na igreja de Corinto. Por isso, então, que ele diz aí: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações. Mas quando ele passa as visões e revelações, observe você no verso 2, que ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Então, quando o apóstolo Paulo vai passar agora a se gloriar da experiência sobrenatural, ele não fala em primeira pessoa, mas ele diz que conhece um homem. O constrangimento do apóstolo Paulo é tão grande que ele diz: eu conheço um homem que passou por uma experiência. Mas então você pode perguntar: mas será que ele não está falando de outro homem mesmo? Por que o apóstolo Paulo usaria isso se ele não estivesse falando de outro homem? Eu acredito que ele esteja falando dele mesmo por algumas razões. Por exemplo, se você observar o verso número 6, depois de ele falar sobre a experiência, ele vai dizer: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Então ele está dizendo que se ele vier a se gloriar por conta dessa experiência, ele não está sendo louco, porque ele está o quê? Falando a verdade. Então, como ele poderia dizer isso se ele não estivesse falando
dele mesmo. Uma outra razão porque eu penso que ele esteja falando dele mesmo é porque no verso de número 7, ele vincula, ele liga essa experiência dele com o espinho. Veja você no verso 7 o que ele diz. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho. Se a visão não fosse dele, ele não diria que o espinho tinha vindo por causa disso. Então está muito claro, pelo menos para mim, que essa visão aqui que o apóstolo Paulo está narrando é algo dele mesmo, aconteceu com ele. Mas então, por que ele fala que conhece um homem? Por que ele não simplesmente diz, olha, aconteceu comigo? Por conta do constrangimento, irmãos. Ele usa esse subterfúgio por conta do constrangimento, porque ele entende que um crente maduro como ele, não existe motivo para se gloriar de uma experiência. Ele não tem que estar se gloriando. Ele está constrangido em ter que mencionar essa visão. Era algo para ficar para ele mesmo. O verso 6 nos deixa mais claro ainda, veja no verso 6, quando ele diz, parte B, mas abstenho-me. Ele diz, se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque diria a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou em mim ouve. Ele usa desse subterfúgio porque ele não quer que ninguém pense dele mais do que ele realmente é, por conta da experiência. E é interessante essa expressão aqui, a expressão grega utilizada e traduzida por preocupe-se, que ela na verdade significa considerar ou contar mais. Em outras palavras, o apóstolo Paulo dizendo, eu me abstenho de contar isso, ou de contar as minhas experiências, para que ninguém olhe para mim e considere mais em mim do que eu realmente sou. É interessante, irmãos, que isso destoa um pouco de algumas pessoas aí na mídia que tiveram experiências, né? Pessoas que dizem que foram ao inferno, ao céu, entre outras coisas, e que ficam por aí contando para todo mundo, se gabando de qualquer tipo de experiência que se tem. O ensinamento do apóstolo Paulo é que um crente maduro, ainda que ele venha a passar, porque não é garantia que se passe. Interessante observar aqui que o apóstolo Paulo, quando vai falar de uma experiência, ele diz que isso foi há 14 anos. Há 14 anos o apóstolo Paulo vai buscar, então, há 14 anos uma experiência, para ele contar aqui. E ele era um apóstolo inspirado por Deus. Então é muito claro que nós possamos ter a nossa vida cristã comum e não devemos buscar ter experiência. Pode acontecer de termos algum tipo de experiência, mas nós não necessitamos buscar isso, porque as experiências elas não trazem muitas vezes contribuições tão profundas, mas muitas vezes ela nos traz tentações, como essa aqui do apóstolo Paulo, de nós ficarmos nos gloriando das experiências que temos. Então o apóstolo Paulo teve uma 14 anos. Então o primeiro ensinamento aqui é que nós não devemos se gloriar de nenhuma experiência que você tenha. Não se glorie, não fique por aí se gabando. A glória é de Deus. E segunda instrução é que toda experiência de Deus ela deve ser centrada em Cristo. A experiência do nosso irmão John Flavel, que eu acabei de citar, ele estava meditando no céu, e então as verdades acerca do Senhor, a verdade acerca do céu, as verdades celestiais, levaram ele então a ter essa experiência, uma experiência de profunda meditação nas Escrituras, que levou ele a esquecer do tempo que estava meditando nas Escrituras. Centralidade é Cristo. Note você no verso 1, quando ele vai falar, passarei as visões e revelações do Senhor. Não é qualquer tipo de experiência. Eu senti um arrepio aqui tão bom. Olha que experiência aqui, que eu sinto um arrepio, irmãos. Olha, quando eu sinto aquele arrepio assim, é poder de Deus. É uma coisa... Eu sou muito crente, sou muito espiritual. Não é isso, irmãos. Eu gosto muito das palavras do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele diz que o grande desafio da espiritualidade, nos dias de hoje, é a gente conseguir viver uma vida espiritual, sem sentir tanto, e conhecer mais de Deus.
As experiências espirituais, elas têm se voltado em nossos dias no sentir. E, na verdade, nós devemos voltar às experiências para o conhecer e não sentir. A experiência do nosso irmão aqui, o John Flavel, o puritano, ele diz que trouxe conhecimento para ele. A experiência dele trouxe as verdades celestes tão profundas para a vida dele, que ele agora estava conhecendo mais acerca do céu, por conta dessa meditação da Escritura. O centro tem que ser Cristo. O centro da experiência cristã tem que ser Cristo. É tanto que quando ele vai falar sobre esse homem, ele diz: conheço um homem em Cristo. Esse homem, ele diz que conhece um homem em Cristo, porque ele foca em Cristo e no Senhor, irmãos. Porque todo o centro da experiência não tem que estar no homem, mas tem que estar em Cristo. Segunda coisa importante é que nós devemos tomar cuidado com os detalhes da experiência. Todo tipo de experiência cristã, assim como essa do John Flavel, e essa aqui do apóstolo Paulo também, nós precisamos tomar cuidado com os detalhes da experiência. Veja você que quando o apóstolo Paulo vai escrever acerca da sua experiência, que ele faz isso forçadamente, ele não quer escrever, mas ele faz isso forçadamente, ele usa um parênteses aqui muito importante para dar uma explicação. Veja você, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Observe que essa expressão que ele diz, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, é porque o apóstolo Paulo ele não tem certeza da experiência. Isso é muito importante, irmãos, porque nós temos que entender que nós somos seres humanos e somos, na verdade, impactados com a sensibilidade do ambiente. Por exemplo, se você ficar olhando para um refletor bem forte, com bastante lúmen, por bastante tempo, e de repente você fechar os seus olhos e olhar para um outro lugar, é notório que você vai ver uma luz bem grande na sua frente, assim, no meio, uma luz bem grande, onde você vê a imagem. E aquela luz então vai se mexendo, vai mudando, vai trocando de cor, até você ter a sua visão restaurada. Isso porque é uma experiência sensitiva humana. E o que acontece muitas vezes é que alguns irmãos focam em detalhes da experiência e não atentam que não precisa se falar de detalhes. A experiência, na verdade, ela é pessoal, é para você. Então não tem que olhar para espécies de detalhes, até porque esses detalhes podem nem ser verdade, pode ser um falso sentido que você tenha. Porque algumas coisas, mesmo na experiência com o apóstolo Paulo, não estavam claras para ele. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Nós não sabemos se o apóstolo Paulo foi elevado até o terceiro céu, se ele foi no corpo como Enoque, que subiu transladado, ou se ele foi como o apóstolo João, que foi então em espírito, subiu na ilha de Patmos. Nós não sabemos. Ele diz mesmo que não sabe. Por quê? Porque ele não entra em detalhes. E por isso precisamos tomar cuidado a lidar com isso. Cuidado com os detalhes. Veja você, então, como foi essa experiência do apóstolo Paulo aqui? O que nós podemos entender sobre o que foi essa experiência do apóstolo Paulo? Ele usa a expressão que foi arrebatado ou foi levado até o terceiro céu. O que é, então, o terceiro céu? Se nós observarmos aqui o verso, ele repete algumas coisas. O verso número 2 vai dizer, veja você, até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, dos quais não é lícito ao homem referir. Então, ele diz, é como se ele estivesse usando um recurso aqui da literatura hebraica, e o apóstolo Paulo conhecia bem dessa, que nós chamamos de paralelismo. É como se eu dissesse a mesma verdade no mesmo texto, só que usando outras palavras. Note que ele fala que o homem foi arrebatado até o terceiro céu, e depois ele diz que ele foi arrebatado ao paraíso. É como se ele estivesse, então, paralelamente dizendo a mesma experiência. Então, terceiro céu e paraíso são o mesmo local. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que foi ao paraíso. Então, o que é o paraíso? O que essa expressão paraíso significa? Essa expressão paraíso, ela só foi utilizada na Escritura, no Novo Testamento, expressão grega aqui, apenas 3 vezes. A primeira vez que ela é utilizada
é utilizada em Lucas 23, 43, quando Jesus está na cruz. E então o ladrão olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então Jesus olha e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é algum lugar em que Jesus estaria. Outra palavra, paraíso, acontece aqui, em 2 Coríntios, nesse texto que nós lemos, e depois apenas em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, quando vai falar sobre as igrejas, e então ele fala ao vencedor dar-te-ei que encontrar comigo no paraíso. Então nós entendemos que paraíso aqui é um lugar da presença de Deus. É um lugar que certamente nós estaremos também, quando partirmos desse mundo para estar com Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele foi ao paraíso nesta visão aqui. Ele foi se encontrar com Deus. Ele foi se encontrar com Deus, irmãos. Mas uma quarta instrução que esse texto nos diz, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. As palavras que o apóstolo Paulo ouviu de Deus lá no paraíso, da presença de Deus, ele disse que não era para serem faladas. Inefáveis, não é lícito ao homem referir. Isso nos traz um ensinamento que algumas experiências, como essa do apóstolo Paulo, e em geral, todas as nossas experiências hoje, já que a revelação de Cristo está completa, elas são extremamente pessoais. Elas são pessoais. Veja, irmãos, você acredita que se o apóstolo Paulo tivesse ouvido a verdade de Deus para a sua igreja, ele não teria escrito, irmãos? Você acha que ele não teria escrito para a edificação da igreja? Certamente ele teria escrito. Mas por que ele não escreveu? Por que ele não falou? Porque era algo pessoal. Era algo que Deus falou para ele e foi algo pessoal. E isso que nós devemos entender, irmãos, que a experiência em nossos dias, a experiência espiritual, ela é pessoal. Ela não tem que ser eu tenho que olhar para o meu irmão e dizer: olha, comigo aconteceu isso aqui, isso, e vai acontecer com você também. Não, ela é pessoal. Ela não é para se gloriar, ela é para ter Cristo como centro, ela não é para ficar pensando nos detalhes, e ela é pessoal. É interessante que eu procurei em vários textos de John Flavel, os que eu tive acesso, o puritano John Flavel, e eu não encontrei nenhum só texto dele, do John Flavel. Pode ser que tenha, que eu não tenha visto todas as obras. Mas não encontrei em nenhum só texto o John Flavel escrevendo sobre a sua experiência. Quem escreveu foi Isaac Watts e o Joe Bick, que é um biógrafo dos puritanos. Mas ele nunca, pelo menos eu não encontrei ele escrevendo sobre a minha experiência. Não. Por que, irmãos? Porque era pessoal. Era pessoal. Em nada ia acrescentar a outra pessoa que em seu momento diário de meditação, o John Flavel, então, meditando na verdade acerca do céu, se deleitou de forma tão grandiosa na palavra do Senhor, que perdeu de si os sentidos e teve a alegria celestial abundante em sua vida. Não, irmãos. Por isso, um crente maduro lida com a experiência dessa forma. E precisamos entender isso, irmãos. Explicando novamente que é possível não se ter nenhum tipo de experiência sobrenatural, porque nós não precisamos disso para a vida cristã. O apóstolo Paulo, ele cita isso aqui com muita vergonha e muito constrangimento, porque ele está enfrentando os intrusos da sua época. Mas o apóstolo Paulo agora passa a dizer que essa experiência que ele teve aqui ocasionou também a ele um outro tipo de experiência. Uma experiência que é comum em nós hoje, que é a experiência do sofrimento. Essa talvez seja mais comum. Também não é obrigado todo crente ter essa experiência, tá? Mas é uma coisa que é mais comum nos dias de hoje.
passar por essa experiência do sofrimento, que ele então aqui chama de espinho na carne. Então, versos 7 a 10, ele vai falar sobre como o crente maduro lida com a experiência do sofrimento. E eu gostaria de dividir esses versos de 7 a 10 com os irmãos em 4 partes. No verso 7, nós vamos ter Paulo falando sobre esse sofrimento, sobre o espinho. No verso de número 8, ele vai falar sobre qual a atitude dele diante desse espinho. No verso 9, a parte A, nós vamos ver a resposta de Deus, então, à atitude de Paulo com relação ao espinho. E do verso 9b até o 10, nós vamos ter o apóstolo Paulo, então, tirando uma conclusão geral acerca desse espinho e acerca dessas experiências, tanto a experiência sobrenatural como a experiência do sofrimento. Então, nesses 4 pontos aqui, nós vamos desenvolver esse texto aqui de 7 a 10. Então, o verso de número 7 nos vai falar sobre essa experiência de sofrimento, sobre este espinho. E é interessante que este verso nos diz alguma coisa sobre esse espinho. Primeiro, ele nos fala acerca da origem desse espinho. Veja você, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Foi-me posto. Esse é um daqueles tempos verbais, irmãos, que se encaixa bem no que os estudiosos aí do grego chamam de passivo divino. É um verbo que se encontra numa forma passiva, ou seja, quem está sendo referido aqui, que é o apóstolo Paulo, sofre a ação. Quem sofre a ação é o apóstolo Paulo. Porém, fica oculto quem faz essa ação. E em várias partes das Escrituras, onde aparece esse tempo que nós chamamos de passivo divino, essas ações são atribuídas àquele que controla todas as coisas, a saber, Deus. Então, o que nos deixa claro aqui, então, acerca, olhando para esse verbo aqui, foi-me posto um espinho na carne, é que a origem desse espinho na carne aqui é uma origem divina. Quem colocou esse espinho na carne de Paulo foi o próprio Deus. O próprio Deus colocou esse espinho na carne de Paulo. Foi-me posto, por conta, para que eu não se ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Foi o próprio Deus que colocou esse espinho. A segunda coisa que diz aqui acerca do espinho, nesse verso 7, é o alvo do espinho. Por que foi posto o espinho na carne de Paulo? Qual o objetivo? O verso 7 diz, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. E no finalzinho do verso, ele vai dizer, a fim de que não me exalte. Então, o espinho foi colocado no apóstolo Paulo para que ele não viesse a se ensoberbecer, não viesse a se exaltar. O alvo do espinho, então, é para que ele não se exaltasse, para que não viesse a soberba. E a origem do espinho é que veio do próprio Deus. Mas, então, o que é este espinho? Nós já sabemos a origem dele e o alvo dele, mas o que de fato é este espinho? A palavra, segundo Colin Kruse, um comentarista, a palavra skolops, a palavra grega utilizada aqui para espinho, é encontrada apenas aqui no Novo Testamento. Somente aqui. E era utilizado num contexto para algum objeto de metal ou de madeira que fosse bem pontiagudo. Alguns até acreditam que o empalamento era feito com uma espécie de espinho desse, uma estaca grande afiada. Então, mas em geral é algo, se nós olharmos até a tradução grega do Antigo Testamento, é algo que incomoda, algo que realmente incomoda e que fere e que você não consegue tirar, semelhante à dificuldade que você tem para tirar uma flepa de madeira que entra na sua mão. Quando uma flepa de madeira entra na nossa mão, a gente catuca, e mexe, e vai, e às vezes até tem que cortar para poder sair aquela flepa. Tem algo que incomoda bastante, mas não só isso, mas algo pontiagudo que fere. Não só incomoda, mas fere. É exatamente isso que é. Mas um outro termo utilizado aqui nesse texto não é apenas espinho que estava na carne de Paulo incomodando, mas ele chama esse espinho de mensageiro de Satanás. E é interessante, irmãos, que Paulo acaba de narrar que ele foi até o paraíso, até o céu lá, com os anjos.
né, os anjos de Deus. Mas quando ele chega na terra, tem um anjo do Satanás. Né? Por quê? Porque a palavra aqui, mensageiro, é exatamente a palavra ângelos, né? A palavra anjo. Então, o que nós temos aqui é que esse espinho que tanto incomodava Paulo era uma espécie de mensageiro de Satanás. Um mensageiro de Satanás. João Calvino, o reformador, parafraseando esse texto, ele diz: o Senhor, diz ele, providenciou-me o melhor remédio contra a exaltação imoderada, pois enquanto me vejo ocupado em evitar que Satanás tenha vantagem sobre mim, me conservo incólume de orgulho. Ou seja, João Calvino, ele parafraseia aqui, dizendo que esse espinho, esse mensageiro de Satanás, era um remédio necessário para que Paulo não viesse a se orgulhar. E ainda outra palavra utilizada aqui para esse espinho é que esse espinho ele esbofeteava Paulo para me esbofetear, como diz aí o texto da Bíblia. Esbofetear aqui é exatamente bater com as costas da mão, em forma de desprezo, como aconteceu com Jesus. Bater com as costas da mão em forma de desprezo. Irmãos, pesquisando, eu encontrei cerca de 12 possíveis soluções para identificar o que seria o espinho na carne de Paulo, específico de Paulo. Alguns entendiam que era uma espécie de doença que Paulo tinha, outros entendiam que era uma espécie de cegueira, outros entendiam que era uma espécie de tentador mesmo, um capetinha que ficava ao lado dele lá, falando coisa. Então tem várias soluções. Eu acredito que as palavras de um irmão da nossa igreja, eu comentando com ele sobre a mensagem, ele trouxe isso, ele falando comigo, ele disse uma verdade muito importante, ele disse: o mais difícil não é encontrar soluções para o espinho da carne de Paulo, o mais difícil é entender o espinho em nossa carne. E talvez, irmãos, essa seja a maior verdade. Qual o espinho na sua carne? Qual aquele sofrimento que já vem há muito tempo lhe causando incômodo e dor? Qual? Será que você consegue compreender que esse sofrimento ele vem de Deus? E que ele tem o objetivo de que você não se exalte e não se ensoberbeça? Eu acredito, irmãos, que talvez essa seja um tipo de experiência que seja muito comum em nosso meio. É a experiência do espinho na carne. Que pode ser muitas coisas na nossa vida. Pode ser aquele tão sonhado casamento que não veio. Pode ser aquela preocupação com o trabalho. Pode ser aquela doença que já faz tempo que a gente está tentando e não dá certo. Pode ser aquele familiar que já há tanto tempo que temos clamado por ele para que ele venha para Cristo e ele ainda não veio. O que é este espinho na sua carne? É preciso entender este espinho, mas é preciso entender que ele foi posto por Deus para que você não se exalte. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender. Mas qual foi a atitude de Paulo, então, diante deste espinho na sua carne? Qual foi a atitude de Paulo? Vamos ver o verso 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então a atitude de Paulo, quando viu aquele espinho, foi exatamente clamar a Deus, foi orar e pedir a Deus, ao Senhor, que tire este espinho dele. Senhor, tire esse espinho. Vocês estão vendo, irmãos, o apóstolo Paulo, há alguns versos atrás, estava no paraíso, falando com Deus. Deus estava falando com ele disse palavras inefáveis, que ao homem não é lícito nem ouvir. E agora o apóstolo Paulo ora e diz: Senhor, tira de mim esse espinho. E a resposta de Deus é: e ele ora mais uma vez: Senhor, tira de mim esse espinho. E a resposta de Deus é: e ele ora então pela 3ª vez: tira de mim esse espinho. E a resposta, e Deus então dá a resposta. É interessante, irmãos, que
orar 3 vezes é bem parecido com o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o modelo padrão de maturidade cristã. Ele estava com uma dor muito grande que haveria de vir sobre ele. O cálice da ira de Deus cairia sobre ele. A culpa pelo meu pecado, pelo seu pecado, iria cair sobre ele. Seria uma dor terrível. Então o Senhor, no jardim de Getsêmani, por 3 vezes, semelhante ao apóstolo Paulo, ele clama e diz: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. E a verdade, irmãos, é que o cálice veio sobre Cristo. E então, irmãos, o que saber então? A Bíblia nos diz que todas as vezes que nós oramos, Deus escuta a nossa oração e responde às nossas orações. Aliás, eu vou ler o texto, 1 João 5,14, que diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É aqui onde está o ponto, irmãos. Quando pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e nos atende. Mas às vezes, irmão, não é a vontade de Deus tirar o espinho de nossa carne. Simon Kistemaker diz: Deus ouve nossas petições, mas só as satisfaz se estiverem de acordo com a sua vontade. Ele busca promover nosso bem-estar espiritual, que no caso de Paulo, era a humildade causada pelo mensageiro de Satanás. O bem para Paulo era que o espinho continuasse na carne dele, que o mensageiro de Satanás estivesse lá, para que ele não viesse a se exaltar. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos orar e vamos pedir: Senhor, tira esse espinho. Está doendo, Senhor. Está doendo o espinho. Tantas coisas estão acontecendo, tudo passa, mas ele continua aqui. E você vai orar, não 3, mas pode orar até mais de 3. E a resposta do Senhor talvez seja semelhante à resposta que ele deu a Paulo. Mas qual a resposta que ele deu a Paulo? Verso de número 9. Olhemos a resposta. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a resposta que Deus dá a Paulo. E é interessante, irmãos, eu gostaria primeiramente de chamar a atenção para os tempos verbais aqui, que a ação, quando diz ele me disse, é uma ação que em grego está no tempo perfeito. O tempo perfeito no grego é uma coisa que é completa. O Senhor me disse de uma vez por todas, é algo que foi completo. O Senhor me disse de uma vez por todas isso. Essa verdade que Deus está dizendo para Paulo é uma verdade por uma vez por todas. E o verbo que aparece aqui, que o meu poder vai se aperfeiçoar, essa ação que Deus está fazendo com isso, é um verbo que está no presente. O presente é uma ação contínua. Em outras palavras, o que o Deus está dizendo para o apóstolo Paulo é: olha, Paulo, de uma vez por todas eu vou dizer, esse espinho vai continuar, e vai continuar lhe aperfeiçoando. Porque o meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz isso como um veredito final. Isso quer dizer, irmãos, que o espinho não ia sair mais do apóstolo Paulo. Não ia sair mais. É claro, irmãos, que nós cremos num Deus que também tira espinhos, né? Pode acontecer da gente orar, perseverar em oração e o Senhor, então, tirar o espinho. Mas precisamos entender que quando Ele deixa o espinho, é porque Ele tem um objetivo com isso. É para que nós não venhamos a nos exaltar. E é interessante, irmãos, que a resposta divina fala de uma graça que é suficiente. Ele diz: a minha graça te basta. Ou em outras palavras, a minha graça é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja,
Deus não está livrando Paulo do espinho, mas Deus está dando graça a Paulo para suportar o espinho. Precisamos entender isso. Deus, muitas vezes na sua vida, não vai tirar o espinho da sua carne, mas Ele vai lhe dar graça para você suportar este espinho. Nem que seja até o último dia da sua vida, mas o Senhor vai te dar graça. E a sua vitória é combater esse bom combate, como o apóstolo Paulo. Guardar a fé e, abonado com a graça de Deus, suportar esse espinho até o último dia. Precisamos entender isso, irmãos. O apóstolo Paulo, então, após olhar que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é claro, exatamente aqui, que esta graça está fazendo o apóstolo Paulo visualizar melhor o poder de Cristo na sua vida, porque ele está ficando mais humilde. Ele faz uma conclusão, verso 9, parte B, até o verso 10. Ele diz: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que é melhor ele se gloriar, é melhor para ele o espinho na carne, é melhor ele falar do espinho na carne, do que falar das revelações e visões. É melhor ter a experiência do sofrimento do que ter a experiência sobrenatural. Por quê? Porque a experiência sobrenatural geraria nele orgulho, que transgrediria, que estaria transgressão à lei de Deus. E o sofrimento evitaria o orgulho nele e levaria ele a ser uma pessoa mais humilde. Por isso que ele diz: eu prefiro, de boa vontade, me gloriar mais nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo, irmãos, repousa sobre um coração humilde, sobre alguém que se gloria em suas fraquezas e em seus sofrimentos. Repouse. A expressão grega aqui para repousar é exatamente habitar. O poder de Cristo é o mesmo poder citado anteriormente, que se aperfeiçoa na fraqueza. Então o poder de Cristo vai se tornar visível. Com a experiência, o homem se tornava mais visível. Com o sofrimento, ele se torna menos visível, e Cristo se torna mais visível nele. E essa é a verdade que Paulo está falando aqui. Um crente maduro, ele sabe lidar com as experiências da vida. Observe, irmãos, que ele continua no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então que sou forte. E é importante entender aqui que nós não podemos ter uma mensagem, masoquista. Tem muitos irmãos que olham para essa mensagem, de gloriar nas fraquezas e se tornam crentes masoquistas. Eu tenho que sofrer, porque eu tenho que sofrer, e ficam procurando sofrimento. Outros procuram até causar sofrimento a si mesmo, para que possa ser fraco e então ter o poder de Cristo. Essa não é a verdade. Todas as fraquezas que Paulo fala aqui, todos os sofrimentos que ele está enfrentando, ele não foi atrás de procurar esse sofrimento. Esses sofrimentos são por causas de Cristo. Por Cristo, por amor de Cristo. Veja você o verso 10, quando ele diz, nas angústias, por amor de Cristo. Cristo tem que ser o centro. Você está sofrendo, mas você está fazendo isso por amor a Cristo. O próprio Jesus disse que muitos iam sofrer, ser injuriados, perseguidos, por causa do meu nome, por causa de Cristo, por causa da verdade do Evangelho. E é por causa disso, irmãos. E ele conclui dizendo, porque quando sou fraco, é então que eu sou forte. Isso se chama descansar na graça de Deus. E esse texto aqui, nos faz lembrar uma ilustração, Acho que os irmãos já ouviram essa ilustração. O reverendo Augusto Nicodemos conta ela também,
uma de suas pregações, e cabe direitinho aqui nesse texto, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele diz que tinha um retiro só com pastores, né? Um retiro só com pastores. E tinha vários pastores lá nesse retiro, e tinha um lago. Então o pastor Chiquinho, né, bem animado com aquele lago, nunca mais tinha mergulhado no lago, mergulha e dá umas braçadas. Quando chega lá no meio do lago, o pastor Chiquinho, ele cansa, para então e vai botar o pé no chão. Quando ele coloca o pé no chão, ele não acha mais o chão, né? O lago estava muito profundo lá no meio. E então ele começa aquele processo de afogamento, né? O pastor Chiquinho levanta a mão e grita: socorro, socorro, socorro. E os outros pastores todos vão para perto do rio, e tem um pastor no meio desses pastores, né, que era campeão de natação, né? Já tinha nadado muitos anos, e campeão de natação, o cara sabia nadar muito. E todo mundo fica então olhando para o pastor José, e esperando que ele vá então e salve o pastor Chiquinho, que está morrendo, está se afogando ali. E o pastor José nada. O pastor José fica no canto dele, está lá, tranquilo, e todo mundo olhando o pastor José, esperando que o pastor José fosse, né? O pastor Chiquinho já está lá, e o pastor José lá, sem fazer nada. E então acontece que o pastor Chiquinho, ele dá o último suspiro. Quando ele dá o último suspiro que desce, o pastor José dá 2 braçadas, chega lá no lugar, puxa o pastor Chiquinho, traz ele na borda, aperta o peitoral dele, o pastor Chiquinho joga água para fora, e fica bom, e é salvo. E os outros pastores então perguntaram e disseram: mas pastor José, por que o senhor deixou o pastor Chiquinho quase morrer? E o pastor José então disse: porque enquanto ele não desistisse de salvar a si próprio, eu não poderia salvá-lo. Porque ele poderia me puxar e eu afundar junto com ele. Então, o pastor José disse: enquanto ele não desistisse de salvar a si mesmo, eu não poderia chegar lá e salvá-lo. Quando eu estou fraco, é então que eu estou forte. Precisamos descansar na graça de Deus. Porque nos nossos momentos de fraqueza, que muitas vezes nós queremos fazer tudo como o pastor Chiquinho para nos salvar. Jogar braço para um lado, perna para o outro, e fazer tudo e tentar. Mas quando nós esquecemos que não tem mais jeito, então o Senhor vem, como o pastor José, e nos salva. Se você está aqui esta noite e ainda não foi alcançado pela graça de Deus, e você talvez se pergunte: o que eu posso fazer para ser salvo? A resposta para você é: nada. A resposta para você é: reconheça a sua incapacidade de se salvar e clame a Deus, porque Ele é capaz de lhe salvar. Eu gostaria, irmãos, de terminar com algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos tomar muito cuidado com as experiências sobrenaturais. Você não tem que estar correndo atrás de experiências. Ficar visitando lugares, montes. Você não tem que estar correndo atrás de experiência. As experiências, elas podem trazer um perigo grande para você, que é o do orgulho. Mas se acontecer de você ter uma experiência enquanto você está fazendo sua meditação diária, pode acontecer isso. Essa experiência, ela é pessoal. E você não deve estar se gloriando e contando para todo mundo dela. Mas deve ser algo pessoal para você. Pois a revelação geral de Deus se encontra na Escritura. Depois, entenda as experiências de sofrimento. As experiências de sofrimento, elas são valiosas para nós, para cristãos. Nós aprendemos demais com essas experiências, irmãos. Aprendemos demais na vida. Precisamos entender elas. Precisamos entender que elas podem ser o espinho na nossa carne, que é simplesmente para que nós não venhamos a nos orgulhar.
não nos enaltecer. Aproveite o seu espinho na carne, pois até Satanás, o mensageiro, Deus usa para edificar a sua igreja. Deus está usando Satanás, o mensageiro de Satanás. Você acha que é a vontade de Satanás que Paulo não se orgulhasse? Claro, a melhor coisa para Satanás é que Paulo caísse no orgulho. Mas Satanás envia um mensageiro para que Paulo não se orgulhe. Por quê? Deus é soberano e controla todo mundo, até Satanás. E Deus usa Satanás, inclusive, para edificar a igreja, como foi no caso de Paulo, para que ele não viesse assim soberbecer. E em último lugar, reconheça sua total fraqueza e dependência da graça de Deus. Reconheça. Pois tudo que você tem hoje, seja o que for, foi graça de Deus sobre a sua vida. Reconheça isso, porque é dessa forma que o poder de Cristo vai repousar sobre a sua vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter essas verdades tão preciosas dentro dos nossos corações. Porque muitas vezes nós entendemos a verdade, mas ela não entra dentro de nós. E diante da situação nós não agimos como a Escritura nos diz. Que o Senhor nos ajude em Cristo a agirmos dessa forma. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor, gratos por Tua palavra, Senhor, por Teu ensinamento tão precioso às nossas vidas. Pedimos que Teu Espírito Santo agora, Senhor, opere, Ele já vem operando, mas Ele continue a operar em nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a cumprir a Tua palavra, a lidarmos com os espinhos na carne, Senhor, que estão muitas vezes encravados em nós. Nos ajude a entender, Senhor, isso. Nos ajude a compreender que tudo isso é para a nossa edificação. Oh Deus, que o Senhor nos ajude a lidar com todas as experiências da vida cristã de forma madura e sábia, conforme a Tua palavra. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.